Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tem aqui mais um outro tema que até um pouco tempo atrás eu nem tinha em mente em fazer, porque só para vocês terem uma noção, eu tenho uma planilhazinha que eu sempre vou ali atualizando ela com ideias para transformar em vídeos depois, mas eis que olhando aí os comentários recentemente eu esbarrei em um que me deu aquele clique de por que não? Em seus anos de pico, Glee foi uma verdadeira mina de ouro para a indústria musical e ao longo dos seus 6 anos no ar, foram mais de 50 milhões de cópias vendidas mundialmente, só que além dos seus próprios recordes e números, a série criada por Ryan Murphy acabou beneficiando inúmeros outros nomes do mercado fonográfico. De novos artistas que foram alçados ao mainstream, a nomes lá de trás que foram reintroduzidos a uma nova geração, ao todo a série apresentou 704 músicas ao longo dos seus 121 episódios, e não importa o quão eclético ou entendedor de música a pessoa fosse, pelo menos uma música todo mundo conheceu por Glee. Os acasos do destino acabaram rendendo aí pautas bem sérias, complexas e até mesmo tristes desde que a série acabou, tanto que eu até imagino que para quem não viu ela na época possa até imaginar que tudo em torno dela foi um caos. Mas também teve aí muita coisa boa, muita coisa positiva, muita coisa importante e hoje a gente vai aqui resgatar um deles. Essa não é exatamente uma lista das minhas versões favoritas, porque senão aí Silly Love Songs já ia estar lá em primeiro lugar disparado. Nem as mais famosas, porque aí a gente não ia ter como esquecer de citar Don't Rain on My Parade, mas sim aqueles casos de músicas que se tornaram ou voltaram a ser hits depois de aparecer em Glee. Antes da gente começar, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois. Há muitas vertentes sobre Glee, então dá pra gente ainda fazer muitos vídeos sobre eles. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Glee foi um sucesso instantâneo e já no seu primeiro episódio a série já mostrou o quão impactante ela conseguia ser no mercado. E apesar de alguns artistas até terem proibido suas músicas de aparecer por lá, outros, por outro lado, já utilizavam ela como uma ferramenta estratégica de divulgação. Após se consolidar como um grande hit no seu país de origem, cerca de 6 meses após o seu lançamento na Austrália, Somebody That I Used to Know começou a dar ali as carinhas pelos Estados Unidos, mas até então de forma modesta, alcançando o 91º lugar no Hot 100 da Billboard em janeiro de 2012. Pouco a pouco a música ia crescendo, mas por um bom tempo ainda se mantendo por fora do radar, mas com bastante gente já conhecendo ela, né? Até que em abril a gravadora do Gaultier montou um forte esquema de divulgação e em uma única semana, Somebody That I Used to Know teve 3 grandes plots na TV norte-americana. Na noite da terça-feira do dia 11 de abril, Darren Criss e Matt Bomer apresentaram ela durante o episódio Big Brother, que na época teve uma audiência de 7 milhões de espectadores. Na quarta-feira ela foi apresentada no American Idol pelos cantores Philip Phillips e Elise Testoni, e durante o fim de semana, Gaultier e Kimbra fizeram a sua primeira grande aparição nos Estados Unidos, apresentando a música no Saturday Night Live. Esse foi o esquema que fez com que Somebody That I Used to Know na semana seguinte já atingisse o primeiro lugar no Hot 100, e ainda que o American Idol possa ter tido ali alguma influência, já que o programa tinha uma audiência enorme, a própria Billboard acreditou apenas Glee e a performance no Saturday Night como os principais fatores que levaram a música ao número 1, onde, aliás, ela permaneceu por mais 8 semanas. Esse é um caso bem parecido com o de We Are Young, o primeiro e talvez maior hit da banda fã, né? Que teve ali toda uma estratégiazinha ali montada em torno do dia em que ela ia ser apresentada na série. Lançada digitalmente em setembro de 2011, We Are Young apareceu em Glee no episódio Hold On to 16, no dia 6 de dezembro, também de 2011, exato dia em que a música teve um lançamento casado nas rádios norte-americanas, fazendo com que já na semana seguinte ela aparecesse no charts da Billboard. Esse é um caso bem visível, onde a gente consegue ver que as gravadoras já olhavam ali para Glee como uma plataforma de impulsionar seus artistas, pois, como a gente sabe, né, um episódio é gravado com bastante antecedência dele ir ao ar, e segundo o próprio vocalista do fã, o Nate Bruce, We Are Young foi enviada para a produção de Glee cerca de 5 meses antes dela ser lançada. Ou seja, fazer o lançamento dela nas rádios no mesmo dia em que ela ia aparecer na série, passou longe de ser uma mera coincidência. Quando o single foi escolhido para ser ali trilha sonora de um comercial que ia ser exibido no Super Bowl em 2012, foi aí um outro grande impulso para que ela finalmente chegasse ao primeiro lugar, mas esse é um caso que, se não fosse por Glee, talvez ela nunca tivesse nem entrado no grande circuito de rotação. E isso porque a gente está levando em consideração só os números lá dos Estados Unidos, né, onde há uma apuração maior desses dados. Mas levando em conta que Glee era uma série assistida no mundo todo, a divulgação dessas músicas acabava respingando mundialmente também. I'll carry you home tonight.
E bom, se em alguns casos Glee acabava ajudando para que as músicas originais tivessem, vamos dizer assim, uma exposição maior e posteriormente acabassem se consolidando como hits por conta própria, em outros casos era a versão do próprio elenco que acabava fazendo mais sucesso mesmo. Antes de vencer a terceira temporada do The Voice nos Estados Unidos, a cantora Cassie Pope era vocalista da banda de pop rock Hey Monday, e no seu VT de apresentação ela até citou que estava participando do programa porque a banda havia acabado e eles estavam basicamente vivendo dos pequenos ganhos que eles conseguiram fazer, sendo o principal deles o licenciamento que eles fizeram para Glee da faixa Candles. A versão original do Hey Monday para Candles nunca chegou assim a fazer grande barulho, nunca chegou a entrar nas paradas principais aí do mundo, enquanto a versão cantada pelo Chris Colfer acabou alcançando a posição de número 71 no Hot 100 da Billboard, vendendo mais de 100 mil cópias e também dando ali as carinhas nas paradas oficiais da Austrália, Canadá e Reino Unido. Outros dois casos que a gente também pode incluir nessa categoria é a faixa Sing, que quando lançada como quarto single do quarto álbum de estúdio do My Chemical Romance, alcançou a posição de número 51 na Billboard, enquanto a versão apresentada em Glee alcançou 2 posições a mais, e o hit indie pop da banda Black Kids, I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You, que apesar de ter se consagrado aí como um grande hino da geração MySpace, /Tumblr, leitores da Pitchfork Enemy, não chegou a cruzar a barreira do grande público em rádios e charts, mas, na versão apresentada no episódio 20 da segunda temporada da série, entrou na posição de número 72 na parada americana. Como eu imagino que o público de Glee flertava ali mais com o lado pop, esses 3 casos podem ser aí um bom exemplo de artistas que foram apresentados a eles através da série. Muito mais do que contar as histórias dos seus personagens originais, as proporções de sucesso que Glee tomou ali nos seus primeiros anos acabou dando ali um clique no Ryan Murphy de que, apesar da sua série ser ali, teoricamente, uma coisa teen, despretensiosa, ele poderia usar ela para jogar uma luz assim em outras obras que não atingiram o público da mesma forma, mas que eram muito importantes, e que até mesmo serviram de inspiração para dele. Considerado como um clássico cult, título esse dado justamente por ter passado despercebido por praticamente todo mundo em seu lançamento, mas gradualmente foi se tornando cada vez mais e mais popular entre um público específico, o musical Rocky Horror Picture Show nunca havia sido tão mainstream até um episódio da segunda temporada de Glee ser todo adaptado em torno dele. Rocky Horror era um daqueles filmes que muita gente costumava usar para dar ali aquela carteirada que entendia de cinema, e eu bem lembro do chororô desse pessoal quando foi anunciado ali que Glee ia fazer uma adaptação, mas o fato é que, assim como diversas músicas, a série agora havia apresentado a obra de Jim Sherman para um público ainda mais imenso. Óbvio que eu não estou aqui afirmando que um simples episódio de Glee é maior que todo o filme, mas se a gente for considerar que a semana em que a trilha sonora do filme mais vendeu cópias nos Estados Unidos foi em 2010, 35 anos depois do seu lançamento original, e justamente na semana seguinte após o episódio de Glee ao ar, eu acho que justifica e que vocês conseguem entender o porquê que eu tô citando ele aqui. E não só isso, mas como a música Time Rap na versão de Glee até marcou presença dentro do Hot 100 da parada de singles, e desde então tem se tornado cada vez mais comum que o musical ganhe homenagens e releituras, só que agora, não mais apenas dentro da cena cult, mas na grande mídia também. Um outro hit que também era muito conhecido, mas apenas por um público específico e que chegou às paradas por conta de Glee, foi Defying Gravity, que apareceu pela primeira vez na série no 9º episódio da primeira temporada. Eu acho que foi isso, deixa eu conferir aqui. 9º episódio da primeira temporada. Ainda que o Wicked seja um dos maiores musicais de todos os tempos e, mesmo quem nunca teve aí a oportunidade de ver ele na Broadway ou em alguma das suas adaptações, pelo menos o nome da peça ou uma simples sinopse que seja, alguns já devem ter visto aí em algum momento, mas ainda assim, não dá para comparar o alcance de uma série exibida mundialmente com a de uma adaptação que até o momento nunca saiu dos palcos. Se Mickey e Ariana Grande levaram Popular Song para o mainstream em um feat para o álbum The Origin of Love, o dueto de Lea Michele e Chris Colfer fez com que Defying Gravity alcançasse a posição de número 31 na parada americana e alcançasse outros top 40 no Canadá, Irlanda e UK. Em alguns casos, Glee não foi exatamente o responsável para tornar certa música um hit, mas
para prolongar a estadia dela no chart, sabe? Esse, por exemplo, é o caso de Forget You, do CeeLo Green, que já era aí um baita hitão quando a Gwyneth cantou ela no episódio The Substitute, o 7º da 2ª temporada, e além dessa ser a 3ª música mais bem-sucedida de toda a discografia do Gleecast, ela acabou fazendo com que a original do CeeLo Green tivesse aí uma vida mais prolongada nos charts. Em 2011, Forget You foi indicada ao Grammy de gravação e música do ano, no entanto vencendo apenas por melhor performance de R&B, e dado o impacto positivo que a versão dela teve para o desempenho da música, CeeLo Green acabou convidando a Gwyneth para se apresentar com ele na noite da entrega dos prêmios. E bom, até aqui a gente já viu que Glee fez muito pra muita gente, no entanto eu acho que eles nunca fizeram tanto quanto pro pessoal do Journey. Várias músicas da banda de rock dos anos 80 foram interpretadas pelo elenco de Glee, mas eu acho que eu nem preciso trazer aqui números, né, pra que todo mundo aí já deduza que a maior delas foi ela mesma, Don't Stop Believin'. A música foi um grande hit não só na série, como no mundo real, é uma que eu acho que até mesmo quem nunca assistiu deve ter ouvido pelo menos essa em algum momento. Eu mesmo, né, só vim conhecer Glee quando eu vi que Don't Stop Believin' estava lá em 4º lugar na Billboard e eu fiquei, que é esse povo? E é isso, a música que encerrou o primeiro episódio da primeira temporada acabou se tornando aí a grande assinatura musical do elenco e, de quebra, acabou revivendo aí a carreira do Journey, que até agradeceu pessoalmente o elenco da série, ao Ryan Murphy, por reintroduzir eles novamente no mercado depois de tantos anos. E se até aqui a gente só tava assim, ó, olhando mais o impacto comercial das versões de Glee, o que dizer quando a gente olha assim e percebe que em 2011 a versão do Glee foi indicada ao Grammy de melhor gravação pop de duo ou grupo, e enquanto isso, a versão original do Journey nunca foi sequer reconhecida pela premiação. Muitas músicas de Glee fizeram bastante sucesso, mas é bem claro que nenhuma fez tanto quanto essa. E só aproveitando aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, uma curiosidade que eu tenho. Qual a versão deles vocês acham a melhor? Qual é a favorita de vocês? A original ou a das regionais? Eu sei que essa é uma pergunta bem óbvia, né? Mas eu quero ter assim a certeza, eu quero saber se vocês também concordam que a melhor é das regionais. Mas bom, apesar disso, Journey não foi o único nome dos anos 80 que voltou aos holofotes em 2010, porque quase tão popular quanto Don't Stop Believin', a gente tinha Total Eclipse of the Heart da britânica Bonnie Tyler, que após quase 30 anos do seu lançamento original, retornou às paradas mundiais graças à versão da Lea Michele, que alcançou o top 10 na Irlanda e Reino Unido e o 16º lugar nos Estados Unidos. Por acaso alguma das favoritas de vocês da série apareceu por aqui hoje? Falem aí nos comentários. Como eu já falei, a minha é Silly Love Songs, mas a gente teve aqui uma listinha com algumas bem poderosas e importantes para a série. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.